Olá, como vai? Eu hoje quero falar com você rapidamente sobre um assunto bem legal, bem bacana, bem interessante. Eu quero falar hoje sobre etnocentrismo. Rogério, que palavrão é esse? Você que ainda não ouviu falar a respeito, nunca ouviu falar, eu tenho certeza que em poucos minutos você vai ficar bem familiarizado com esse termo. Você vai entender bem do que se trata. Você que já ouviu falar, que já conhece, você vai me acompanhar aqui no raciocínio e para revisar alguns conceitos interessantes. Bem, para início de conversa, etnocentrismo, embora seja uma palavra pouco usada no dia a dia, faz parte dos estudos da antropologia. Antropologia, que na verdade é a ciência que estuda o ser humano no seu todo, no seu comportamento, no seu convívio social, no seu desenvolvimento. Essa é a ciência chamada antropologia. A antropologia, ela também estuda sobre o etnocentrismo. Etnocentrismo, na verdade, vem da junção de duas palavras. Etnos, do grego, que significa grupo, povo, ou alguma coisa que denote isso, algum segmento da sociedade. Então, etnos mais centro. Daí você já pode concluir, não preciso nem explicar muito, já é fácil concluir que etnocentrismo, na verdade, é a situação em que um etno, melhor dizendo, ele se coloca no centro de tudo. O etnocentrismo é um movimento ou um pensamento ou uma postura de um determinado grupo, um determinado segmento, qualquer ele que seja, que se enxerga e se coloca como o centro de tudo, como o parâmetro, como o medidor e como o molde para qualquer outra coisa que esteja à sua volta. Por que é interessante a gente falar sobre etnocentrismo também nos dias de hoje, mais do que nunca? Porque o etnocentrismo ele está presente em todas as culturas e todas as sociedades. Só que essa postura etnocêntrica, ela deveria ser uma postura cada vez menos vista, deveria ser algo apenas como objeto de estudo, para se olhar para o passado e para a gente compreender a evolução do ser humano. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Nós vemos etnocentrismo em todos os sentidos e em todos os segmentos. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder ter uma visão mais clara a respeito do assunto. Você olha, vamos falar de política um pouquinho. Você olha para quem é partidário da ideologia de esquerda. Esses que são de esquerda, eles praticam o etnocentrismo de enxergar a ideologia esquerdista como o centro de tudo, como o parâmetro. É como se, a partir daquela ideologia, que se pudesse construir uma sociedade ou um modelo de política. Eles são a referência, eles são o centro, como dizemos no popular, na linguagem vulgar. Eles estão certos e o restante errado. Isso se aplica também para o outro lado, para quem é da ideologia de direita, que também tem uma postura etnocêntrica, em que se enxerga como o centro, como o parâmetro, como a referência. Talvez seja esse o melhor termo a ser usado nessa abordagem aqui. Referência. É aquele grupo que se enxerga como referência. Isso serve para aquele que é norte-americano, que enxerga a sua nação como a referência, como o centro do mundo. Isso serve para o muçulmano, que enxerga o Islã como o centro, a referência de religião para todo o mundo. Isso serve, e nós vemos isso com muita clareza e muita nitidez, olhando um pouco mais de perto para a nossa realidade brasileira. Isso é muito comum com os cristãos. Não apenas são maioria, mas são etnocêntricos, em que eles se colocam como referência, como o centro. A partir deles, a partir da doutrina deles, da visão deles, é que se deve construir todo o restante de
de pensamento social, filosófico, tudo partindo do cristianismo. Isso é um etnocentrismo. E qual o problema do etnocentrismo? Já que o etnocentrismo ele é uma prática, uma postura comum em todos os segmentos, sejam eles dentro da política, dentro da religião ou em qualquer outro meio que você possa imaginar. É que o etnocentrismo ele fecha os seus olhos. Ele faz com que você enxergue apenas o seu grupinho, por maior que seja, por mais reduzido que seja, você enxerga o seu grupo, o seu contexto ideológico, religioso, social, econômico também, acadêmico inclusive. Você começa a enxergar apenas o seu grupo como o centro. E os seus olhos ficam fechados para a realidade. Você fica incapaz. Você fica, mas não se sente assim. Mas na verdade você acaba ficando incapaz de enxergar a realidade sob um outro prisma. Enxergar a coisa de acordo com uma outra ótica. Você se recusa, simplesmente se recusa. A sua verdade, a verdade do seu grupo, a ideologia do seu grupo, o pensamento do seu grupo, é sim isso que interessa e que todos os outros, eles que têm que se moldar ao seu grupo. Não importa qual segmento que seja, repito. E esse é o grande problema do etnocentrismo. Eu vejo pessoas em diversas situações, em diversos segmentos, que adotam essa postura, que elas mesmas verbalizam isso, dizendo, exemplos, vou dar apenas exemplos aqui, pessoas que eu já ouvi falar, eu sou católico e nada vai me fazer mudar de ideia, porque o catolicismo é o caminho certo. Da mesma maneira eu ouço evangélicos falando, da mesma maneira eu ouço testemunhas de Jeová falando, da mesma maneira eu vejo comunistas falando, socialistas falando, liberais, conservadores, não interessa qual seja a bandeira que você defenda. A questão é que o etnocentrismo, ele é sim um grande problema, é um grande mal a ser combatido. É porque você acaba se colocando no centro quando você faz parte de um determinado grupo. E apenas quando você tem uma visão do todo, uma visão panorâmica, quando você começa a olhar para os outros vieses como possíveis, ou pelo menos como dignos de um olhar cuidadoso, cauteloso, onde você não rotula, onde você não usa do preconceito, onde você não pré-julga, onde você, sim, na sua liberdade, você pode assumir uma postura que é aquela que mais te agrada, aquela com a qual você tem uma afinidade. Beleza, sem problema nenhum. O problema é quando você abraça essa causa, essa ideologia, essa crença, sem dar a mínima chance, seja para quem for ou para você mesmo, de se ter uma visão mais ampla do todo. É como uma pessoa que diz que a sua religião é a certa, a sua crença é a correta, a sua fé, a sua vertente de fé é que vai levá-la ao paraíso e a outra vai levar para o inferno, para a condenação. Mas aí você pergunta para a pessoa, vem cá, você conhece bem a sua religião? Conhece bem a sua crença? Quase ninguém conhece, mas a pessoa pode até dizer que sim. Mas se você perguntar se ela conhece muito bem, conhece a fundo as outras que ela rejeita, é óbvio que não. É impossível você conhecer tudo. Claro, você não vai viver isento para todo sempre. Você em algum momento, em alguma circunstância, em alguma área da vida, do conhecimento, você vai adotar uma política, uma ideologia, uma crença, sem problema. Mas não ser etnocêntrico é fundamental. O que seria o etnocentrismo aqui trazendo um pouco mais para perto de nós? O etnocentrismo, falando aqui de um modo, a grosso modo, de um modo um pouco mais vulgar, seria nada mais nada menos que o egocentrismo ampliado. Egocentrismo, você também sabe,
É o famoso egoísmo, quando o ego se coloca no centro de tudo. O ego que vem do latim, que significa o eu mais profundo, o meu ser de fato, o eu. Eu coloco o meu eu acima e à frente e no centro de tudo. O egocentrismo ampliado para um grupo torna-se o etnocentrismo. Que a gente não viva no egocentrismo e nem no etnocentrismo. Que a gente tenha uma vida saudável. Sim, tendo nossas convicções, tendo nossas ideologias e crenças para quem estiver, mas descartando sempre que possível essa postura etnocêntrica. Tá bom? Meu recado está dado. Por enquanto era só isso mesmo para nossa reflexão. Obrigado pela sua atenção. Agradeço muito mesmo, tá? Volte sempre. Eu sou Rogério Lázaro, o canal é o Mais Que Palavras. Paz para todos.